Olá, eu sou Ivan Biava, sou fundador da Agathon e também sou dono do Estoicismo Prático. E hoje a gente vai falar sobre mais uma faceta do autocontrole. Imagina a nossa mente como se fosse um rio que está fluindo tranquilamente. Agora, guarde essa imagem que a gente já vai voltar nela. Toda situação que a gente passa, ou cada pessoa que a gente vê, a gente forma um julgamento sobre aquela situação, sobre aquela pessoa. Esse julgamento, ele pode gerar emoções irrefletidas. Por exemplo, a bateria do meu celular acabou. Eu fico irritado com isso, né? Especialmente se eu estava numa ligação importante, a bateria acaba, posso começar a gerar uma ansiedade. Situação de trânsito, alguém me cortou no trânsito, ou eu estou atrasado, estou com muita pressa, tem alguém andando devagar na minha frente, ou num relacionamento amoroso, começa uma briga. Essas situações, elas geram emoções negativas. Essas emoções, elas é como se fosse a nossa mente como um rio, a gente começasse a jogar pedras nesse rio. A gente começasse a gerar pequenas turbulências na nossa mente, atrapalhando a nossa serenidade. Você já deve ter passado por uma situação onde você falou algo por impulso e logo na sequência se arrependeu de ter falado. Isso foi uma reação emocional derivada de um julgamento irrefletido, ou seja, não teve reflexão, não teve tempo de processar aquilo racionalmente. Imagine alguém que te faça um xingamento para você, só que ela fala em russo. Como é que você perceberia isso? Provavelmente você não reagiria àquilo. Mesmo sendo um xingamento dos piores possíveis, a intenção da pessoa está lá, as palavras estão lá, só que o fato de você não conseguir interpretar o que a pessoa está falando, você não consegue emitir um julgamento claro sobre isso. Por isso você não fica irritado, por isso você não reage impulsivamente numa situação como essa. Ou seja, não tem a ver com a ação do outro que está fora do teu controle. Tem a ver com a forma como você está respondendo e interpretando aquela situação. Então esses julgamentos, essas emoções, elas são várias pedras sendo jogadas nesse rio que estava fluindo serenamente, gerando várias turbulências, que ao longo do tempo elas vão se somando e vão gerando cada vez mais instabilidade, tanto emocional quanto mental. Dentro dessa esfera, você também tem os vícios, né? Tanto os vícios talvez mais conhecidos, como fumar, bebida alcoólica, coisas assim, quanto comportamentais, né? Desde apostas ou comportamentos que você sabe que não deveria fazer, mas você continua fazendo, como por exemplo, talvez comer doces em excesso, ou comer excessivamente, ou pedir muito fast food, comendo besteiras o tempo todo. Isso são comportamentos que são recorrentes e que geram algum nível de sofrimento, que é como se você tivesse uma forma de habitualmente, constantemente estar jogando ainda mais pedras nesse rio, gerando ainda mais turbulências. Então aquele rio que era para ser um rio tranquilo e sereno, ele passa a ser uma tormenta, ele passa a ser um rio de corredeiras, com quedas, um rio que já não é mais estável. Uma pessoa que ela é tomada pelos vícios, ela também vai propagar os vícios para outras pessoas. Ela vai tentar trazer outras pessoas para o seu mesmo nível. Ou seja, ela vai tentar fazer com que outras pessoas também estejam no meio desse vício. Um exemplo claro é quando saem os amigos para o barzinho e tem só uma pessoa que não bebe bebida alcoólica. Daí começam aquelas chacotas, traz o achocolatado para a pessoa, e começa aquela zoação, que é uma forma de pressão social para que todo mundo esteja no mesmo nível, um nível de mediocridade. E a questão não é nem necessariamente o consumo da bebida alcoólica, porque se fosse feito isso de forma moderada não seria o problema, mas geralmente ela é feita em excesso, a ponto das pessoas ficarem bêbadas, perderem o autocontrole, perderem o seu controle e perderem, inclusive, a razão, fazendo coisas que muitas vezes se arrependem depois. Então, uma forma de você ter mais serenidade, uma mente mais calma, é justamente você não adicionar novas pedras no rio, que é a tua mente, ou seja, não gerar emoções negativas vindo de falta de reflexões, ou vindo de um impulso emocional, e você não fazer a adição de novos hábitos ruins, de vícios, e também de você conseguir identificar essas emoções, esses vícios e conseguir remover eles
né, desse rio aí da tua mente para não gerar essa turbulência. A partir do momento que você consegue fazer isso, você vai tendo uma ausência de perturbação na tua mente. Essa ausência ela vai trazendo serenidade e ela pode ser entendida nessa vida mais plena, ela pode ser entendida também como uma forma de você alcançar a felicidade. Uma boa forma de você fazer isso é você imaginar a tua mente como se fosse aquelas cidades medievais, sabe, aquelas que eram todas muradas, né, com grandes, como se fossem grandes fortes. Por que isso? Porque uma cidade que ela não era fortificada, ela não tinha muros, qualquer um podia invadir, destruir ela com facilidade. Que é a mesma analogia de você não ter senso crítico, de ter reflexão, de usar da razão para você conseguir ponderar sobre as situações sem entrar naquele fluxo de impulso emocional. Então, quanto mais você consegue se treinar para isso, mais você consegue ter mais autocontrole. Exemplo, alguém me cortou no trânsito. Então, em vez de eu agir impulsivamente buzinando e xingando, que não vai mudar nada e até pode piorar a situação, porque daí a outra pessoa pode ficar irritada e ficar tentando te trancar ou qualquer coisa assim, você pode refletir na tua cidade medieval, naquela cidade medieval. Esse pensamento ele bate lá no portão, esse impulso, né, essa irritação, aquela situação, ela bate lá no portão da tua cidade e você reflete. Isso aqui vale a pena deixar entrar ou não? E nesse caso, provavelmente não vale a pena deixar entrar. Porque ele vai entrar e ele vai simplesmente causar uma destruição ali que não precisaria. Ele pode atrapalhar o teu dia, vai gerar uma emoção negativa e não vai ajudar, não vai resolver a situação. Lembrando que o comportamento de outra pessoa ela está fora do teu controle. Então tudo que você pode fazer é como você vai responder àquela situação. Então se manter sereno num caso como esse faz toda a diferença. Ele pode transformar um dia em ser uma coisa ruim, uma situação ruim, para uma situação qualquer, que não tem relevância ali no teu dia. Então toda vez que você se deparar com situações que despertem raiva, impaciência, situações que te pareçam negativas, você sempre pode adicionar essa etapa no meio do caminho para refletir se aquele pensamento ele deve entrar na tua cidade, né, na tua mente ou não. Isso é uma escolha. A partir do momento que você entende que isso é uma escolha e não, eu agi assim porque a pessoa fez isso comigo. Não, você não agiu assim porque a pessoa fez isso contigo. Você agiu assim porque você decidiu, você não teve talvez a habilidade de contornar aquela situação e responder de outra forma. Se qualquer pessoa ela pode vir e te afetar dessa forma, as pessoas elas conseguem te controlar, porque elas conseguem engatilhar movimentos e emoções em ti, porque você sempre reage emocionalmente àquelas situações. A partir do momento que você entende que é uma decisão, de você ter uma autorresponsabilidade sobre aquilo, você passa a olhar isso de uma outra ótica. Então, hoje, por exemplo, quando eu me deparo com uma situação onde eu cedi para uma irritação, por exemplo, olha, por que naquela situação eu não tive autocontrole? O que aconteceu? O que me gatilhou? Que pensamentos eu estava tendo naquele momento? Que ambiente que eu estava? O que eu estava sentindo naquele dia? Ou que situações que eu vi naquele dia que proporcionaram com que eu não conseguisse me conter naquela situação. Então você vê que ele passa de uma situação de culpabilidade externa para uma situação de autorresponsabilidade sobre a forma como eu ajo naquela situação. E aqui não se trata sobre você tentar impedir com que as emoções aconteçam. Isso é um processo neurológico que ele vai acontecer. As emoções elas vão surgir. Então aqui a gente está falando sobre o que acontece, como você responde depois que as emoções acontecem. Depois que você sentiu aquela irritação, você não ceder para aquela emoção. Você se manter no autocontrole. Para irritação, por exemplo, uma das melhores coisas é você adiar a resposta. É você deixar teu cérebro conseguir processar racionalmente aquilo, e isso só vai acontecer depois de alguns segundos. É o famoso contar até 10. Hoje, numa era de imediatismo, parece que tudo tem que ser respondido na hora, né? O WhatsApp tem que ser respondido na hora, alguém te perguntou uma coisa, tem que responder na hora. Se alguém para pensar, é estranho, mas é melhor você parar para pensar e dar uma resposta melhor do que você responder na hora de forma impulsiva e acabar se perdendo no processo. Uma outra esfera que eu posso enxergar o autocontrole
é sob o ponto de vista dos desejos. Especialmente no momento atual, onde as redes sociais propagaram que você consiga enxergar o que o teu vizinho, o que uma pessoa em outro país tem ou está fazendo, né? Você consegue ver que uma outra pessoa ficou rica, que outra pessoa conquistou não sei o quê. Você tem um nível de comparação muito mais alto. Hoje, quando alguém vai fazer propaganda, por exemplo, eles entendem bastante como é que o cérebro funciona para conseguir te convencer a comprar aqueles produtos. Só que uma pessoa que tem autocontrole, ela não vai ficar cedendo a esses desejos despertados, às vezes até de forma inconsciente. Ele vai buscar partir de um senso crítico para entender o que é realmente necessário. E aqui tem várias gradações sobre isso que a gente pode entender. Então, se a gente for olhar pelo ponto de vista da natureza, o que a natureza exige de nós, né, para a gente conseguir sobreviver? Então você precisa, talvez, pão, água e um abrigo, você consiga sobreviver. Certo? Você tem alimento, você tem bebida, você tem um lugar para dormir, né, para se aquecer. E aí você tem a esfera da o que é necessário para mim. Expandindo um pouco esse conceito inicial, o que é necessário? Isso é uma resposta individual. O que é necessário para que eu consiga ter uma vida plena? E depois, expandindo um pouquinho mais, a gente pode ir para a esfera do que é suficiente. O que é suficiente para mim talvez seja diferente do que é para você. Só que vai chegar um ponto onde a gente vai entrar numa esfera de luxo, carro de luxo, casas luxuosas, roupa luxuosa. Quando você parte dessa perspectiva do que a natureza exige para que você sobreviva, né, que você continue vivendo, e expandindo esse conceito, você vai vendo que eu não preciso de um carro de luxo, eu não preciso de uma casa de luxo. E eu não estou falando que você não deva querer essas coisas, né? Talvez seja um sonho muito forte, enfim, mas o que é importante entender é que você não precisa dessas coisas para ter uma vida plena e feliz. Isso não é uma desculpa para que você não busque desenvolver a si mesmo. Mas essas coisas que a gente busca, elas são externas. E elas também podem ser tomadas. Então eu posso muito bem comprar um carro, ele ser roubado, por exemplo. Ah, beleza, vou ter acionado o seguro, vou ter o meu dinheiro de volta, posso comprar outro carro. Mas aquilo, ele não está dentro de mim. Então, a melhor coisa que você pode desejar é você ter mais valores e virtudes para você conseguir permear a vida de uma forma mais plena, de uma forma mais serena, de uma forma mais tranquila. Porque aí tudo que você leva, ele está sempre dentro de ti, ele não está nas coisas. Quando uma coisa se perde, uma coisa se quebra, você não perde uma parte de você no processo. Você está sempre com tudo que você precisa. Isso faz toda a diferença quando você caminha na vida, porque a vida ela vai tirar coisas da gente, ela vai tirar pessoas importantes da gente. E na esfera do desejo, quando você entende que a maior parte das coisas que é divulgado, que é propagado, que é anunciado, elas não são necessárias, talvez você queira elas, mas elas não são necessárias para que você tenha uma vida mais feliz. E aqui, obviamente, de novo, o problema não é você, eu quero ter mais dinheiro, eu quero ter uma qualidade de vida melhor. O dinheiro ele tem um papel muito fundamental na tua qualidade de vida em geral. Agora, você pode olhar por duas óticas. Tanto por uma ótica de ser grato pelas coisas que você tem, pelo contexto que você tem, por quanto você já progrediu, e você buscar uma evolução de si próprio, e essa evolução, ela por consequência, talvez te gere mais dinheiro, talvez te gere uma promoção, talvez te gere uma empresa maior, mas como uma consequência de uma evolução pessoal, porque é o que está no teu controle. Por exemplo, você pega na época da pandemia, muitas empresas super promissoras quebraram poucas semanas. Então aquelas pessoas que estavam vivendo para essas empresas, onde às vezes até fundiram a identidade da empresa com os próprios fundadores, eles levaram, né? Quando a empresa se perdeu, eles se perderam junto, porque eles se colocaram dentro de um negócio externo. Não tinha um autocontrole, uma percepção de que o que eles precisam, na verdade, estava dentro deles. Que aquilo era uma externalização do seu alter ego, uma coisa fora de si, que representava talvez muito do que eram os fundadores, mas que não eram eles mesmos. Então, quando você olha para as coisas e olha nas redes sociais e faz essa comparação, né, na minha visão, a única comparação válida é uma comparação consigo mesmo no passado, olhando para o quanto que você evoluiu, o quanto que você progrediu. A competição também, né, ser competitivo consigo mesmo, no sentido de buscar evoluir e de desenvolver a si próprio, pautado sempre em si,
e não no outro, no externo, no que o outro tem, né? Gerando inveja e outros sentimentos negativos. Então, quando você entende que o que é desejável são mais valores e virtudes, algo que está no teu controle de desenvolver, e não coisas externas, e você entende que o próprio dinheiro e servir as pessoas, né, e promover o bem por meio desse serviço, por consequência, ele gera dinheiro e gera uma vida com maior qualidade, acredito que a vida ela começa a encaixar e fazer mais sentido. E quanto mais pessoas você serve, quanto mais pessoas você ajuda e quanto mais você se desenvolve, tanto em habilidades quanto em virtudes, mais você consegue abarcar pessoas e, por consequência, o dinheiro ele surge nesse processo. Agora eu vou falar sobre a natureza particular de cada um. Cada pessoa tem um DNA que é só teu, só você tem características, uma personalidade que só você tem. Não existe nenhuma outra pessoa exatamente igual no mundo. Mesmo de gêmeos idênticos, o desenvolvimento deles na vida vai se dar de forma diferente. Se cada pessoa é única, então cada pessoa tem um papel no mundo diferente, pautado na sua própria natureza. O ser humano, ele é o único animal que ele consegue fugir da sua própria natureza. O ser humano é o único que tem a capacidade de usar a razão. E ele é o único que, ele mesmo tendo a razão, ele consegue, em muitas situações, agir de forma animalesca, né? Agir de forma puramente emocional, sem fazer o uso da razão. Você não vê uma macieira, por exemplo, falando que ela não vai produzir maçãs esse ano porque ela não quer. Mas você consegue ver um ser humano fugindo da sua própria natureza, tanto do uso da razão, que faz parte da natureza humana, quanto da sua natureza particular, que é aquilo que só ela consegue fazer. Mas o que é essa coisa que só você consegue fazer? Geralmente é algo que você faz naturalmente e que as outras pessoas consideram difícil de fazer. Em centenas de entrevistas que eu fiz, eu ficava chocado de ver o quanto faltava autoconhecimento para as pessoas. Às vezes, ouvindo essas histórias, ficava claro o que ela fazia muito bem, mas ela escolhia trabalhos, escolhia uma profissão, uma especialização que não levava ela para o que ela fazia bem. Na verdade, às vezes era o contrário, às vezes levava ela para o exato oposto do que ela fazia bem. E uma pessoa que ela não segue a sua natureza, ela vai se sentir podada. Vamos imaginar um cavalo. Um cavalo, a natureza dele é correr. Agora você pega um cavalo e tenta colocar ele para nadar e ver como é que ele vai fazer. Não vai fazer aquilo bem, porque não faz parte da natureza dele fazer isso. Pode até ser que ele consiga, pode até ser que ele não se afogue de algum jeito, mas quando você coloca ele para correr, ele vai desempenhar o lugar de maior potência dele. E para você, qual que é esse lugar de maior potência? Aquilo que está ligado à tua natureza particular, aquilo que você faz bem naturalmente e que você pode potencializar no ambiente de trabalho, na escolha da tua profissão, que enquanto você não fazer isso, tu tende a fazer coisas medianas, que é um lugar onde você não vai estar desempenhando a tua maior potência. Não significa nem que você não consiga fazer bem feito, mas talvez você não vá para uma esfera de superar a mediocridade, superar e fazer algo extraordinário. Quando a gente olha para a palavra vocação, ela vem de vocatio, que é lá no prefixo vox, né, que é voz. Vocatio tem a ver com vocare, tem a ver com chamado. Um chamado, como se fosse um chamado interior. Então a gente pode interpretar a vocação como se fosse uma voz interior que te chama para algum lugar. Quando você ouve a si mesmo, quando você conhece a si mesmo, essa voz ela vai ficando cada vez mais clara, porque você se conhece, você sabe, isso aqui eu faço muito bem, isso aqui eu faço péssimo. Eu posso melhorar o que eu não faço bem? Claro, com certeza. Mas eu também posso entender o meu lugar de potência e potencializá-lo ao máximo. Porque aqui, dificilmente outras pessoas, mesmo que tentem me copiar e tentem me seguir, elas vão fazer tão bem quanto eu faria. Aquilo tem muito a ver com aquela pessoa, com aquela habilidade, com aquele DNA, com a história da pessoa, as experiências que ela viveu, o que ela construiu e com a natureza dela. Então, quando perguntam às pessoas, se você ficasse rica, o que você faria? E geralmente a resposta é alguma coisa do tipo, eu iria ficar viajando o resto da minha vida, eu só iria aproveitar, eu só iria passar o tempo com os meus amigos, com a família. Em resumo, ia ser uma vida ali baseada no deleite dos prazeres. Agora, quando você olha as pessoas mais ricas do mundo, você vê que elas, mesmo com a idade avançada,
elas continuam trabalhando. Por que isso? Por que as pessoas que atingiram esse estado, elas continuam trabalhando? E as pessoas que são realizadoras, elas continuam realizando porque faz parte da natureza delas fazerem isso. Quando você entende como você se encaixa no mundo, você não vai deixar de servir e produzir aquilo que você nasceu para fazer. Você vai continuar fazendo, você vai continuar agindo, né? Se você for uma pessoa virtuosa, você vai conseguir continuar agindo de uma forma a promover o bem em geral, né? Seja para ti mesmo, seja para tua família, seja para a comunidade, seja para a humanidade e a natureza como um todo. Então exige um processo profundo aqui de autoconhecimento para você chegar nessas respostas, você conseguir se conhecer. Algumas coisas talvez sejam mais óbvias, você pode perguntar para as pessoas: o que você vê em mim, né? O que eu me destaco? Se fosse me resumir em uma palavra, o que seria? Né? Talvez pode te dar algum sinal, mas talvez um processo terapêutico te ajude a se entender melhor e se conhecer melhor. A escrita vai ser uma das principais ferramentas. A escrita, ela gera uma intimidade consigo mesmo profunda. Então, quanto mais você para escrever, às vezes escrever sem um objetivo, você sai escrevendo. Você vai vendo que vai surgindo uma série de assuntos, uma série de temas que vão te trazendo ali reflexões que podem ser bem interessantes aí para entender o teu caminho. E quando a gente olha para seguir a nossa natureza, a gente vai evoluir a nós mesmos como pessoas e como seres humanos, a gente precisa ter uma direção. Se a gente não tiver uma direção, a gente vai para qualquer caminho. E a gente vai parar, às vezes, em lugares não interessantes ou parar em lugar nenhum. Quando a gente tem uma direção clara, então, por exemplo, se eu quero sair de Florianópolis, eu quero ir para Curitiba, eu coloco lá no Google Maps e eu vou saber exatamente onde eu vou sair. Se eu não sei exatamente para onde ir, eu posso sair de Florianópolis e ir até Porto Alegre, mas se a minha direção era ir para Curitiba, o caminho, apesar de eu ter andado muitas horas, vou levar muito mais tempo para chegar no lugar que eu queria. Se eu não souber a direção. Se eu souber a direção, eu vou direto para aquele lugar. Se eu não souber, eu vou perder tempo com uma série de caminhos que não vão me levar para aquele lugar, né? Aquele lugar onde eu vou ter mais potência, onde eu posso ter mais sucesso. Ou seja, eu percorrer um grande caminho, eu ir mais rápido, não importa se eu estou indo para a direção errada. Então, quando você sabe o caminho, eu quero desenvolver uma vida com mais virtudes. Eu quero desenvolver essas habilidades. Eu quero potencializar essa característica minha que está dentro da minha natureza particular. E quando eu vou nessa direção, aí sim eu consigo progredir com mais clareza. Não só com mais clareza, mas também de uma forma mais serena. Porque eu não estou indo contra quem eu sou, eu estou indo a favor de quem eu sou. É como se estivesse indo a favor da correnteza e não contra a correnteza. Isso é muito mais fácil de você progredir dessa forma. As respostas, elas não são claras, mas quanto mais você busca elas, quanto mais você se entende, você não vai se entender de uma hora para outra. Você vai passar a vida inteira se conhecendo. Que chato seria se você passasse um mês buscando se conhecer e você descobrisse tudo sobre você. O que seria do restante da tua vida? Então é um processo constante, porque você vai se deparar ainda em inúmeras situações da tua vida que você não tem como prever, onde vão despertar outras formas de si mesmo que vão surgindo. Você vai descobrir capacidades que às vezes você não sabia que tinha. Então esse processo todo, ele está relacionado a você ter um maior autocontrole também, porque quanto mais você se autoconhece, quanto mais você sabe a tua natureza, mais você sabe o que gatilha, por exemplo, emoções negativas, mais você sabe o que gatilha emoções positivas, mais você sabe como se conduzir na vida de uma forma inteligente. Não só se conduzir de forma irracional, olhando só para o próximo degrau, mas sim tendo uma visão de onde você quer chegar e aí sim subindo degraus ali de forma consciente. Então, para você desenvolver mais autocontrole, a gente viu aqui a importância da nossa mente, a importância do que a gente nutre a nossa mente, de remover emoções irrefletidas, negativas, não que elas vão deixar de acontecer, mas a forma como a gente responde a elas é o relevante para a gente ter uma vida mais plena, uma vida mais feliz, uma vida com mais serenidade. A gente não ceder aos desejos de forma inconsciente e racional, mas sim a gente ter consciência do que a gente realmente precisa, do que realmente é necessário dentro do nosso contexto. A gente falou também aqui sobre seguir, entender a sua própria
é a natureza. E quanto mais você se autoconhecer, quanto mais você souber a direção que você está seguindo, mais rápido você vai progredir. Se você gostou desse conteúdo, nos siga nas redes sociais e fique atento aos nossos próximos lançamentos. Um abraço.